Olá, boa tarde. Hoje, em horário novo, estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos apresentar a vocês uma palestra de André Trigueiro, no Congresso Espírita FESP 2017. Ele falou sobre o amor em movimento na transição planetária. Foi muito bonito. Confiram. Amor em movimento na transição planetária é o assunto que me traz aqui. Eu vou começar pelo mais básico e elementar, que é a compreensão do que seja, afinal de contas, ou qual seria a melhor definição desta palavra. Como definir amor? As palavras que a gente mais usa e que a gente banaliza no cotidiano, por vezes, são aquelas sobre as quais a gente tem mais dificuldade de conceituar e entender com clareza o que ela significa. Talvez de todas as palavras conhecidas, essa seja aquela que a gente emprega com mais frequência e provavelmente aquela que a gente mais teria dificuldade de definir com clareza e precisão, sem retóricas bíblicas ou evangélicas, traduzindo em miúdos o que é o amor, como ele se manifesta e de que jeito. Esse é o desafio que nos traz aqui. E aí, meus amigos, nós precisamos recorrer a quem conhece o assunto. Os poetas costumam nos ajudar nesse sentido. Antes de lembrar Drummond, vamos especular aqui ou rememorar em que circunstâncias a palavra amor faz sentido no nosso dia a dia. Normalmente, nós empregamos o termo amor com mais recorrência para expressar a qualidade nobre de um sentimento entre duas pessoas. Eu nem vou dizer que é um sentimento conjugal, mas é uma relação próxima, íntima, um contrato virtual que a gente estabelece com alguém. Você pode amar muita gente, mas tem alguém que haverá de merecer um sentimento mais nobre, qualificado, alguém que você vai compartilhar coisas que normalmente você não compartilha com qualquer um, alguém de quem você vai exigir alguma reciprocidade. Estamos falando, portanto, de um amor entre duas pessoas. A gente vai falar do amor de mãe, que é aquele que normalmente é lembrado como mais próximo do amor de Deus. Os homens são incompetentes para entender o que seja o amor de mãe. Adolescente, domingo, tem balada porque amanhã é feriado. O pai está mais relaxado, dizendo assim: vai, meu filho. A mãe haverá de ser aquela que perguntará com quem, aonde, e já sabe qual é a hora que volta. Esse cuidado maternal, dentro de um padrão de equilíbrio, é uma manifestação de cuidado, apreço, zelo por aquilo que saiu de dentro de você. Os homens não sabem o que é uma gestação. Os homens não sabem o que é parir, amamentar. Portanto, eu estou reconhecendo publicamente, é uma questão de gênero, a nossa incompetência para entender minimamente o que seja o amor de mãe. Nós temos a relação amorosa no círculo de amizades, existem aqueles amigos sobre os quais a gente sempre vai ter a disposição de fazer tudo em favor desse irmão, dessa irmã. Nós temos o amor ao trabalho, que sem exageros é compreensível. A lei do trabalho remete à necessidade do emprego do tempo e da energia em algo que nos desafia e qualifica o processo evolutivo. Ontem pegamos um táxi, anteontem, sexta-feira, em São Paulo, e o motorista, com muito orgulho, dizia: esta é a terra do trabalho. Aqui o povo acorda cedo e gosta de trabalhar. Eu acho que ele percebeu meu sotaque e de forma muito clara. Só faltou dizer: aqui não tem governador em Bangu, não. Mas São Paulo traz essa fama justa de ser um lugar onde o apreço, a relação estabelecida entre as pessoas daqui com o trabalho se resolve de uma maneira muito bonita. O apreço, a exaltação do trabalho na vida da gente. Por que não dizer amor ao trabalho? Sim. Amor aos animais.
Tivemos a doutora Irvênia Prada aqui falando lindamente sobre uma ética que deveria reger os seres topo da cadeia evolutiva, racionais, feitos à imagem e semelhança do Pai, para com os irmãos inferiores. Já transitamos pelos outros reinos da natureza. Deveríamos ter a noção, enquanto espíritas, de uma ética na relação estabelecida com esses seres. E alguém haverá de criticar quem se manifesta o amor com tanto desvelo, mas cuida daquele bicho como se fosse um filho, com tanta criancinha abandonada, tanto ser humano desprezado. Vou dar uma sugestão: respeitem, somos reencarnacionistas. Talvez seja a primeira manifestação sincera de amor e de afeto que essa criatura consegue dispensar, e o animal seria o primeiro degrau de um exercício evolutivo, de um amor que vai se robustecer na linha da eternidade. Nós vamos ter o amor ao time de futebol. Eu devo dizer que hoje o meu time de coração está enfrentando o Flamengo numa final do Rio de Janeiro, o Fluminense, e nós temos Corinthians e Ponte Preta aqui em São Paulo, e às 4 horas da tarde, quando eu estiver no Irmão X, o meu time de coração estará jogando no Rio. Eu devo dizer que hoje eu avancei 1 milímetro no meu degrau evolutivo, porque eu vou estar abrindo mão. Eu sou, inclusive, moro no Rio de Janeiro, no bairro do Fluminense, Laranjeiras, e eu aprendi a exercer esse amor sem fanatismo e sem idolatria. Mas está batendo aqui o coraçãozinho. E eu acho interessante que as pessoas tenham uma relação, desde que sem radicalismo ou fanatismo, com time de futebol, com um determinado esporte, tênis, o que seja. É o cultivo de uma relação especial, que de alguma forma mobiliza as fibras íntimas do seu ser e que pode ser algo que nos entretém na jornada evolutiva e nos acrescenta. Bom, eu estou aqui tentando desdobrar o sentido da palavra amor em diferentes frentes, mas eu não vou ficar no genérico, eu quero chegar no amor em tempos de transição planetária. Qual é o amor que nos interessa discutir na manhã de hoje? Drummond, me socorra. E eu fui buscar em Drummond inspiração, mas devo dizer que o poeta não me ajudou muito não. Olha só, recorri aos poetas porque eles realmente têm uma sensibilidade extraordinária, mas olha o que Drummond escreveu: se você sabe explicar o que sente, não ama, pois o amor foge de todas as explicações possíveis. Bom dia, foi um prazer tê-los aqui, até a próxima. Drummond realmente não me ajudou, e aí eu vou realizar a pesquisa em outras frentes e vou tentar encontrar aqui no Espiritismo uma explicação, e o Espiritismo desdobra o conceito em direções que não cabem em 140 caracteres com espaço. Do ponto de vista espírita, o amor é uma lei universal, ou seja, o amor está presente na energia que constitui tudo o que há, tudo o que existe. Subjetivamente a gente entende, a retórica é linda, mas está difícil aterrissar, materializar, tangibilizar isso no dia a dia, no plano do concreto. Deus é amor, diz João Evangelista, o discípulo dileto do Cristo, o único não martirizado, aquele que veio como São Francisco, que entoou o cântico das criaturas. Deus é amor, ok, lindo, entendi o sentido superlativo do amor, mas ainda está, eu sou uma criatura num nível evolutivo ainda muito primário. Eu quero entender melhor o que é esse tudo amor, esse Deus amor. Meus amigos, como explicar esse Deus que é amor e como reconhecê-lo? Onde é que ele aparece? Onde é que ele está? Esse é um exercício evolutivo de percepção da realidade. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que esse amor de Deus aparece no amálgama que dá liga aos 118 elementos da tabela periódica, formatando tudo o que existe nas diferentes faixas de existência, faixas de criação no universo.
Os tijolinhos da tabela periódica, caprichosamente combinados, sob determinados fatores de temperatura e pressão, explicam tudo o que existe. Einstein disse certa vez: Deus não joga dados. Então haveria um capricho divino na maneira como tudo o que existe se resolve perante os olhos, as lunetas, as sondas espaciais, os equipamentos que mergulham nas fossas abissais dos oceanos. Tudo que existe, tudo que aparece, tudo que se mapeia e se investiga, tudo que aparece na nossa tela mental, virtual, nós vamos perceber ali a digital de Deus. Deus está presente na maneira como nós vislumbramos a variedade de frutas, legumes e hortaliças numa feira livre, que hoje é dia de feira aqui perto. Quem quiser sair aqui antes de almoçar e tenta perceber essa diversidade abundante de formas, sabores e cores, que nos alegra, nos nutre e nos dá alegria, por vezes, de perceber como isso surgiu, de que jeito isso se manifestou. Deus está presente na fertilidade do solo, na beleza das paisagens, no equilíbrio dinâmico do universo, no eixo gravitacional dos planetas, na dança cósmica dos espaços. Porque um astrônomo haverá de perceber logo no início da sua formação que o universo dança, que existe uma calibragem perfeita nas órbitas e na forma súbita com que um cometa atravessa os espaços, ou o buraco negro, que muitos têm medo, mas vai ler no livro dos Espíritos a lei de destruição, como só é possível haver harmonia e equilíbrio no universo onde há berçário de estrelas e um buraco negro. Equilíbrio dinâmico da vida. O amor de Deus, portanto, se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes lugares, de diferentes formas, no macrocosmo, no microcosmo, na maneira como as células, os micro-organismos processam suas existências, sempre determinando alguma função útil, alguma utilidade, alguma serventia. Vamos buscar em Joana de Ângeles a explicação que faça sentido para entender como o universo funciona e de que jeito, posto que Deus é amor e o amor está em tudo. Como é que eu reconheço o amor no universo? No livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco em 1974, 2 anos depois da primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, é o livro mais ecológico da Joana. Ela chama Jesus de o sublime ecólogo e explica: o universo é o império divino dos raios e das forças, onde tudo e todos se intercomunicam e se sustentam. As árvores, os animais, a terra, as águas e o ar. Tudo, enfim, que circunda o ser humano, o atinge com suas irradiações e é igualmente atingido pelas irradiações dele. É uma possível descrição do universo segundo a física quântica. Se a gente conversar com um físico quântico, descreva, por favor, o que é o universo. Ele haverá de responder: o universo é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. O universo é uma orquestra. Deus é o maestro. E a orquestra executa sinfonias maravilhosas a partir exatamente desses mecanismos interativos e interrelacionais, onde tudo está conectado com tudo. Nós não conseguimos enxergar isso assim. Nós não exercitamos a visão sistêmica, mas nós estamos no caminho, na direção certa. Eu fui pedir ajuda a André Luiz, me socorra, Chico. E no livro Missionários da Luz, André Luiz ouve a seguinte explicação daquele que o guiava no entendimento de como o universo funciona. Essa explicação é muito impressionante e mostra como esse amor se manifesta.
descem sobre a fronte humana a cada minuto. Isso está acontecendo agora aqui. Bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares que hoje apareceram em São Paulo, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente do solo. Então vem de cima e vem de baixo. E os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Eu venho do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, onde Tom Jobim, que consagrou toda a sua obra à Mata Atlântica, gostava de passear dentro do parque, abraçando sempre a árvore de espécie amazônica gigantesca, que está lá até hoje. E Tom Jobim sempre dava um abraço nessa árvore. Talvez sem saber da explicação de André Luiz, porque as árvores são antenas que captam essa energia cósmica universal e vitalizam a superfície e compartilham conosco essa energia. Músicos são médiuns, artistas são médiuns. Tom Jobim certamente percebeu: é melhor eu dar um abraço. José Saramago, o único autor vencedor de um Nobel de Literatura em língua portuguesa, no dia que foi agraciado com o Nobel, agradeceu numa cerimônia solene, quando recebeu o prêmio, ao seu avô analfabeto do interior de Portugal, criador de porcos, onde ele passava boa parte da infância nas férias e dormia no frio colocando leitãozinho. O avô colocava os leitõezinhos na cama para aquecer o pé. E ele disse: minha avó não gostava quando meu avô me levava para dormir no quintal ao relento, vendo as estrelas. Ele me contava histórias magníficas e a gente se deslumbrava com aquele painel no céu. E quando ele foi castigado por uma doença severa, acamado, no dia de sua morte, ele se levantou subitamente da cama, surpreendendo a todos. Eu estava no quintal e vi meu avô sair de casa, dar um tchauzinho para mim e abraçar longamente as 3 árvores que nós tínhamos ali. Deitou-se, horas depois, morreu. Evangelho segundo o Espiritismo exalta o amor à categoria de lei. E aí a gente começa a fazer uma imersão na nossa doutrina para ver de que maneira ela nos ajuda a entender que ainda está um tanto difícil captar para o meu dia a dia. Ok que a árvore é aliada, ok que o céu é aliado, ok que a terra é aliada, ok que eu estou cercado de aliados. Mas como é que eu materializo isso no meu dia a dia? Que diferença faz amar e o que é o amor? Lázaro, na mensagem que o codificador resolveu destacar e publicar, no Evangelho, diz: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor, essa expressão é linda, o amor é o requinte do sentimento. Veja como o nosso vocabulário é pobre para expressar certas coisas, mas Lázaro certamente foi feliz no século XIX, no trabalho da codificação, ao nos dar insights sobre o que seria o requinte do sentimento. Não é um sentimento o amor, é o requinte do sentimento. É um sentimento premium. Vocês vejam que eu não chego aos pés de Lázaro. Vamos pegar outro trecho do Evangelho para tentar inspirar a nossa compreensão. Fénelon também foi agraciado com o verbete no Evangelho segundo o Espiritismo.
Olha como é que ele se reporta ao amor. Chama de germe. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Quem disse isso? É alguém que a sociedade moderna reporta como um dos maiores sábios da humanidade. Eu estou falando de Aristóteles. Portanto, vem da Grécia Antiga a explicação que justifica a nossa presença e nosso encontro hoje aqui. Aristóteles escreveu: nenhuma virtude é natural, logo é preciso tornar-se virtuoso. É praticando ações justas que nos tornamos justos, praticando ações moderadas que nos tornamos moderados, e praticando ações corajosas que nos tornamos corajosos. Jesus, para ser o espírito mais evoluído desse orbe, governador da terra, não foi criado por Deus como Jesus, pronto, sob medida, para ser o governador da terra. Jesus galgou os diferentes degraus evolutivos que fazem parte de uma lei que rege a vida e o universo. Evolução é mérito, é conquista gradual, não tem atalho, não tem magia, não tem terceirização. Alguém vai acelerar meu processo evolutivo. Vai lá na FEESP e pede para tomar passe com o Nicolau, que você vai turbinar a sua alma na direção da luz. Isso não existe. Falando do passe, o passe na FEESP pode ser maravilhoso e sensacional, não só com o Nicolau, com qualquer médium que esteja ali. Qual é o prazo de validade do efeito do passe? Da sua sintonia. Porque você pode sair aqui na frente, depois de tomar o passe, em situação pior do que quando você entrou na FEESP. E por quê? Como é que você está sintonizando a sua rádio? A sua frequência modulada está em que estação? Tocando que música? Ou sintonizando com que informação? Nós somos responsáveis pelas conquistas evolutivas que eventualmente consigamos galgar. Com Jesus não foi diferente. Aristóteles lembra, em outras palavras, amor é conquista. Não vem pronto. Se Deus está em tudo, está aí dentro de nós. O que fazemos para acessar Deus dentro de nós? É uma pergunta. Se Deus está em mim, como eu faço para acessá-lo? Se o amor divino é imanente, está na minha essência, como eu consigo um canal de comunicação com essa força que está em mim? É uma questão. Obrigado, Aristóteles. Vamos em frente. E aqui, mais uma vez, meus amigos, uma frase conhecida de Joana de Ângeles que se encaixa como uma luva na nossa explanação. A disciplina antecede a espontaneidade. O amor é uma conquista evolutiva. Como é que eu consigo ser mais amoroso? Se espontaneamente eu não sou assim. Se, como Aristóteles pontuou, eu preciso construir a virtude. Esse requinte do sentimento, ele é conquistado. E de que maneira? Eu preciso buscar, eu preciso me programar, eu preciso de alguma forma orientar o meu aplicativo do GPS, definir a rota. Lá está o amor. E aonde ele está? Nas tarefas, nos exercícios, nos trabalhos, numa movimentação consciente, ainda que não espontânea. Para a maioria de nós, nem vou dizer brasileiros,
Para a maioria de nós humanos, feriadão é sinônimo de quê? Rotas de fuga do meu cotidiano, consagrar mais tempo ao ócio, que não é de todo ruim. Domênico de Masi, ócio criativo. Eventualmente não, faz parte da dinâmica de existir nesse plano, e é sagrado. Isso está no Antigo Testamento, o momento do descanso e da pausa, precisamos disso. Entretanto, num feriadão que só no Brasil tem tantos feriadões emendando a sexta com a terça, vamos dizer que é tempo demais para uma pausa, é uma pausa que pode dar um colapso nas suas fibras mais íntimas, é muito tempo descansando. Então, disciplina de Joana, para quê? Mesmo no feriadão, mesmo precisando de descanso, talvez não seja necessário descansar todo esse tempo. Considerando que o tempo de encarnado é rápido, considerando que o tempo não retroage, considerando que uma encarnação é uma oportunidade benfazeja e privilegiada de encetar mais um passo na direção do meu processo evolutivo, entre sábado e segunda, encaixa algo que tem utilidade e serventia para o seu objetivo mais nobre. Se tivéssemos que resumir numa palavra, o que estamos fazendo aqui? É a pergunta. Se tivéssemos que resumir numa palavra, a resposta provavelmente seria, se a pergunta é dirigida a espíritas, evoluir. É difícil pensar em evolução na horizontal 3 dias, salvo se você estiver no estaleiro por problemas de saúde e resolva encaixar leituras edificantes, conversar pelo computador ou convidando pessoas para interagir com você, fazendo a movimentação dos neurônios, a saudável inquietação existencial que mobiliza esses recursos evolutivos. Do contrário, eles jazem adormecidos. Disciplina de Joana. E a disciplina, ao longo de várias encarnações, gera o quê? A virtude. Nossa, esse músico é um exímio músico, desde 6 anos toca piano sem partitura. Ele traz uma bagagem evolutiva, resultado de vidas de exercício. No desenvolvimento da habilidade musical, que já foi tão bem consolidada que ele não precisa de partitura, ele não precisa ir para a escola de música, ele já veio pronto. Mas ele veio pronto de outras vidas, onde a disciplina antecedeu a espontaneidade. Obrigado, Joana. Erich Fromm, eu li um livro desse camarada, desse alemão, chamado O Ser e o Ter, no auge do meu encantamento com o Espiritismo, que quase deu um nó na minha cabeça, porque eu falei, nossa, mas o que ele está propondo é tão claro, mas tão difícil, do ponto de vista da posição que a gente deveria ter na sociedade de consumo, não consagrando a objetos perecíveis e descartáveis o poder de nos fazer feliz. Esse livro detona qualquer relação que se estabeleça dentro da sociedade de consumo de encantamento com a matéria. O que diz Erich Fromm sobre o exercício do amor? Dr. Fromm disse o seguinte: se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte. Eu falei do pianista há pouco tempo, agora há pouco. Seja a música, a pintura, a carpintaria, ou a medicina, ou a engenharia. Portanto, veja, ele está colocando o amor num território muito claramente objetivo de a gente vai aprender esse ofício de amar praticando, estudando, testando. Obrigado. Agora sim, Drummond, eu não poderia macular a imagem do poeta. Em outro escrito de Drummond, ele diz, e é lindo, amar se aprende amando, não tem outro jeito. Experimenta, vai que dá. Ah, mas a pessoa pode me rejeitar, pode não entender o meu abraço espontâneo.
pode não entender o meu perdão, pode não entender a minha compaixão, pode não entender as horas consagradas à caridade, pode não entender como eu estou passando menos tempo em casa para ajudar quem mais precisa. É duro, nesse mundo, no dia de hoje, seguir à risca o roteiro estabelecido pelo Evangelho de Jesus. Fôssemos cristãos de verdade, o mundo experimentaria hoje uma revolução sem precedentes na história. Nós somos estudantes, aprendizes do amor. E a gente se desafia quando se lança nessa aventura na direção daquilo que outros não entendem, outros criticam, outros vão ter uma enorme dificuldade de continuar mantendo uma relação mais próxima com você. Por quê? Porque você está estranho. Você não está encaixado no chamado movimento de manada. Todo mundo foi para Baixada Santista, todo mundo foi para lá, para não sei aonde, no feriadão. Vocês estão aqui, nessa maratona de palestras, 30 palestrantes. Todo mundo entendeu o que vocês estão fazendo aqui? Oi, onde é que você está? Estou na FESP. Mas o que houve? Não, e não é só hoje. Se quiser ver a programação, está na internet. Obrigado, Drummond. Vamos em frente. Entendendo a dimensão do amor na nossa vida, vamos recorrer ao codificador, quando deixou claro: fora da caridade não há salvação. A caridade de verdade é o exercício do amor renúncia, do amor doação, do amor sacrifício. Autodoação. É fácil abrir a carteira e dar R$10. Para alguns é fácil dar até mais. A gente está falando de algo que é tão caro para o outro quanto para você. É autodoação. Eu estou doando o fluido vital. O bem mais precioso do mundo hoje é tempo. Ninguém tem tempo para nada. Você doar tempo para alguém não é fácil. É doar um tesouro. Eu estou dando o meu tempo para você. Eu estou aqui com você. Eu poderia estar lá. Eu estou aqui com você. Paulo, na carta aos Coríntios, assinala. Renato Russo musicou isso de forma maravilhosa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. Eu estou colocando aqui essa frase de Paulo junto com o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que fora da caridade não há salvação, já apontando aqui um rumo da nossa disciplina. Talvez possamos especular sobre a importância de nos disciplinarmos na busca do amor doação, amor renúncia, esse amor que se manifesta na caridade, que é uma palavra-chave para a compreensão da doutrina. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para evoluir. Como se evolui? No exercício amoroso da doação, do tempo, da energia e do que você tenha de melhor. Esse é o ponto. Seguindo em frente, nós vamos encontrar em André Luiz, tem gente que tem dificuldade, eu entendo, porque eu também tenho, de ler certos trechos de André Luiz que são saturados de ciência, e uma ciência que não é a da Terra, é uma ciência que do lado de lá eles vão antecipando aonde a ciência da Terra haverá de chegar um dia. E André Luiz, no livro Mundo Maior, nos ensina que nos planos dos lobos frontais, como se fosse um rastreamento da nossa caixa cerebral, o centro do sistema nervoso, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Traduzindo em miúdos, nosso equipamento orgânico já dispõe de recursos fisiológicos para o desdobramento de potenciais divinos, amorosos,
do exercício da doação, da consagração do tempo e da energia, transformando a realidade que nos cerca em algo melhor. Ainda no livro, nos diz André Luiz, nesses lobos frontais repousam milhões de células à espera, para funcionar, do esforço humano no setor da espiritualização. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também, essa expressão é linda, a golpes de autoeducação, golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Por que eu acho essa expressão importante? Golpes de autoeducação. Eu me lembro da imagem de Michelangelo esculpindo Davi. Eu me lembro da imagem, modo de dizer. Eu não estava lá. A história imortalizou a cena. Quando ele termina aquela obra-prima, ele joga a ponteira na estátua e tira uma lasca da estátua e grita, no auge daquele fervor artístico: fala, que é o que te falta. Impressionado com o resultado do esmero do seu trabalho. Esse trabalho foi resultado de quê? Golpes dolorosos para a pedra. A escultura perfeita, até chegar naquela obra-prima eternizada, o Davi, de Michelangelo, um ser humano em pedra, que você passa a mão, o museu não deixa, não façam isso, mas não precisa passar a mão para ver a perfeição de um trabalho, sem os recursos que hoje estão disponibilizados, no martelinho e na ponteira. Golpes, não é fácil. Golpes, não é um movimento de manada. Golpes, nem todos próximos de vocês vão entender. Golpes de autoeducação. Aí chegamos na transição planetária, meus amigos. O que eu estou falando aqui, me parece, guarda sentido e significado para qualquer época, o estudo do amor. Entretanto, estudar esse assunto neste momento de transição planetária tem um significado especial. E nós vamos recorrer à parábola do festim das bodas para entender que diferença faz eu agora prestar mais atenção no exercício amoroso. E na parábola do festim das bodas, disse Jesus, de forma alegórica, metafórica, usou a imagem de uma festa, onde só deveriam entrar as pessoas convidadas e devidamente credenciadas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, a festa era do rei, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, a roupa adequada para participar da festa, e disse para esse homem: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Usando o aplicativo espírita para traduzir trechos do Evangelho de forma clara e objetiva, sem metáfora nenhuma. Qual seria a explicação possível para essa parábola, para esse trecho? Quando Jesus fala da veste nupcial, ele está aludindo ao perispírito. Ele está dizendo que a festa das bodas é um mundo de regeneração. Só reencarnaremos aqueles no novo mundo que tivermos a veste nupcial adequada. No popular, mundo de regeneração não é para quem quer, é para quem pode. Significa dizer o quê? Precisamos nos qualificar vibracionalmente para que se estabeleça uma relação de compatibilidade de frequência nesse mundo que está eclodindo. Quando desencarnarmos, é um momento apreensivo,
nossos guias e mentores haverão de se aproximar e dar o veredito. 3 opções. 1, ir para as Pleiades. É difícil imaginar alguém de nós que carimbe o passaporte para tão longe neste momento. 2ª opção, e essa é a desejável: usaste bem teu tempo e tua energia. Não foi fácil, mas você tentou fazer apenas e tão somente o que estava a seu alcance. Que é isso que a espiritualidade quer de nós. Não estamos aqui num concurso para a santidade. Estamos aqui entendendo o Espiritismo como ferramenta de apoio que nos inspire novas atitudes na direção de uma nova ética, aonde, pela disciplina, passaremos a agir de forma mais fluídica e espontânea, introjetando novos hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo. E aí o guia poderá dizer: você está habilitado a retornar ao mundo de regeneração. Também haverá aí, segundo Santo Agostinho, dor e sofrimento, mas é outra categoria de dor e sofrimento, nada semelhante ao que você viu na Terra nessa última jornada. 3ª hipótese, é essa que me deixa apreensivo. Foste espírita, fizeste apresentações usando preze, com efeitos especiais magníficos, usaste a facilidade e o talento na área da comunicação. Entretanto, nos reunimos para ver o teu destino e aconselhamos o retorno a uma pátria, a um planeta compatível com um mundo de provas e expiações. Pela psicografia de Chico, vocês sabem, muitos de nós espíritas formamos um núcleo no umbral, aonde há pessoas muito versadas na doutrina, que recitam em cor e salteado trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ocuparam cargos importantes no movimento espírita, foram porta-vozes importantes da doutrina. Entretanto, não ocorreu aquilo que é fundamental. A vibração mudou? O que você falou, você praticou? Os sentimentos que você exaltou como virtudes, você experimentou? Porque a doutrina espírita, me perdoem se vocês não estão muito acostumados a ouvir o que eu vou dizer de um espírita, não é um fim em si mesmo. A própria doutrina reconhece: não somos o único caminho que leva à salvação. A doutrina espírita é um meio, é uma ferramenta. Para quê? Para alcançar um objetivo mais nobre, que não depende do espiritismo, não depende do budismo, não depende do catolicismo, do islamismo, do judaísmo, dos ismos. É perfeitamente possível uma pessoa que sequer acredite em Deus, que diga: eu não sei, na dúvida acho que não. Mas essa pessoa pratique aquilo que nós, enquanto espíritas, ainda não praticamos. Seguindo em frente. Vejam o que disse, meus amigos, Chico Xavier, candidato ao Nobel, que quase ganhou justamente pelo exercício de renúncia e de amor, mas que foi sincero para compartilhar como o caminho do amor precisa ou vai exigir coragem, obstinação e a capacidade da gente administrar situações difíceis. Disse Chico: que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. Isso dói muito, isso faz a gente repensar caminhos, escolhas, isso leva a gente a, às vezes, se acovardar diante da vida, dizendo: melhor não. Ou alguns reencarnacionistas que vão dizer: fica para outra vida. Claro que vai ficar para outra. A questão é:
Aonde? Transição planetária, o momento é agora. Eu estou sendo utilitarista, sim, eu estou sendo pragmático, sim. Ou não somos os trabalhadores da última hora? Não pegamos o último vagão da fé, porque veio a fé raciocinada, agora eu vou. Até aqui não fazia muito sentido, não me entusiasmava, só que essa fé raciocinada me fisgou, e não foi só o coração, foi a razão. Fez sentido. Agora não tem volta, me pegaram. É ou não é? Mas Chico lembra, mesmo a fé raciocinada nos projeta em direções sobre as quais haverá incompreensão, cobrança, crítica, humilhação. Já foi pior. Divaldo esteve aqui, vai fazer 90 anos quinta-feira. Divaldo é muito generoso quando não compartilha, com aquele sorriso largo, aquele humor baiano, tudo que ao longo da maior parte da história da vida, do maior divulgador do espiritismo da história, ele passou. Em termos de perseguição, difamação, injúria, calúnia. Ele é generoso, ele não fala isso. A missão dele não é compartilhar os padecimentos em nome do amor. A missão dele é compartilhar esperança, otimismo, fé, coragem. Volto para Joana. O amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, na raiz das realizações dignificadoras. Ele se encontra presente, delineando os projetos, impulsionando os idealistas à sua execução, alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. Aqui eu queria destacar apenas a parte de Joana, que diz que o amor impulsiona os idealistas. Nesses tempos tão pragmáticos que nós vivemos, dos projetos de curto prazo, das realizações de ordem material, quando você chama alguém de idealista, em boa parte dos casos você está chamando esse alguém de bobo. Ah, você é um idealista. Isso é uma utopia, é ou não é? Quando você às vezes emprega a expressão idealista, você está desqualificando o outro. Não seja tolo. Agora, tempos de Enem, jovens sofrem porque fazem escolhas profissionais que não são aquelas compatíveis com o seu coração, porque o pai ou a mãe vão dizer: meu filho, nós dois somos dentistas. Com todo respeito aos dentistas, não sei porque eu falei isso agora. Nós já temos uma clientela sedimentada. A gente quer te dar de bandeja um futuro auspicioso, porque não é a clientela, é o nosso sobrenome, nós somos referência em tratamento de canal. E você está escolhendo o que, meu filho? Artes cênicas. Vocês sabem qual é o papel da arte no terceiro milênio? Explicando aquilo que a gente leva muito tempo para tentar traduzir em palavras. Se tivesse aqui um número musical ou uma peça de apenas 10 ou 15 minutos tentando explicar o que é o amor, o recado estava dado. Artes cênicas. Existe ou não cobrança na terra do trabalho, São Paulo, em relação às novas gerações para que escolham, meu filho, é informática. O Brasil precisa de engenheiros, medicina, direito. Eu tenho uma gratidão pelos meus pais, porque no início da faculdade eu não tinha muita certeza se eu queria jornalismo. Eu já era baterista profissional. E os meus pais, obviamente, porque eu não sou médium, mas eu sei ler, sem os franzidos, ou assim, fragmentos de expressões. Quando eu falei, eu não sei se eu vou ser jornalista, que eu estou gostando muito, estou ganhando algum dinheiro pela primeira vez, tocando bateria. Os dois pais professores, prezam o silêncio, trabalhavam muito em casa, permitiram que no quarto que era da empregada, eu montasse um mini estúdio de bateria, que fazia barulho. Toleraram, respeitaram, provavelmente agradeceram quando eu não segui em frente, não a mim, a Deus.
mas foram pais amorosos no sentido de reconhecer: filho, se é isso que queres, a gente ajuda. Disciplina antecede a espontaneidade. Bom, deixa eu chegar para cá. Nesse momento final, é importante a gente destacar os exemplos de amor. E quem a gente apontaria aqui como exemplo do amor que ao longo desses minutos a gente tentou descrever? Apenas na área do espiritismo nós teríamos uma lista grande, que eu não vou citar nenhum deles. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque senão é déjà vu. Já vi palestra falando de Chico, falando de Bezerra, de Valdo. Não vou falar de nenhum deles. Eu estou escolhendo a dedo exemplos que eu tenho certeza que vocês, num congresso na FESP, falavam: nossa, ele falou daquela pessoa. Bom, o primeiro exemplo, eu vou citar dois rápidos, é mais conhecido. Eu estou falando de Madre Teresa de Calcutá, e há uma razão para eu tê-la escolhido como exemplo de um amor que eu considero referencial. Não apenas por ela ter criado uma ordem que de forma obstinada se espalha pelo mundo à procura dos excluídos, dos miseráveis, daqueles que não têm rigorosamente nenhum tipo de apoio ou assistência. Isso já seria por si meritório, mas eu não estou citando Madre Teresa por isso. Eu a trouxe aqui como um exemplo interessante do amor, porque esta senhora viveu profundas crises de fé em Deus. Isso não é muito conhecido por parte da maioria das pessoas. Madre Teresa desencarnou experimentando uma angústia espiritual enorme, porque ela, de tanto ver desgraça, pobreza, miséria, exclusão, duvidou de Deus. Não é possível. Eu não estou entendendo como Deus, segundo a teologia e a cosmovisão que a minha religião me traz, permite isso. E o que é bonito em Madre Teresa é que a dúvida da fé não a afastou 1 milímetro daquilo que ela sentia que era o certo fazer, que era ajudar quem precisa. Muitos de nós espíritas, pela fé raciocinada, transitamos numa faixa evolutiva que é assim: vou fazer o bem porque tem lei de causa e efeito. Se aqui se faz, aqui se paga. Em algum momento, a gente fala tanto de bônus hora, a gente brinca: nossa, vou dar serão na FESP? Tem bônus hora, meu filho. Então a gente vai lembrando sempre da remuneração. Você vai sublimando o sacrifício dizendo: agora está pesado, depois melhora. Alguns de nós somos muito mercantilistas do bônus hora. Alguns de nós somos muito pragmáticos no exercício da fé. Madre Teresa não. Ela fez o que fez, em boa parte do tempo, tendo severas dúvidas sobre a existência de Deus, e ainda assim manteve a firmeza, manteve a obstinação no requinte do sentimento. Isso é bonito. O outro exemplo, eu peguei carona numa reportagem exibida na Globo News sobre os caçadores de bons exemplos, que é um casal que resolveu percorrer o Brasil, e não andou pouco não. Eu vou até pegar o óculos, porque eu gosto de compartilhar os números de um casal que para a maioria dos amigos e parentes enlouqueceu. Eles, na verdade, tiveram uma crise existencial quando se casaram, depois de algum tempo, os dois trabalhando com contabilidade no interior de Minas Gerais, e falaram: a vida está chata. Todo mundo cobrando o filho da gente, que a gente já se casou, nós estamos estabelecidos, nós ganhamos a vida honestamente, entretanto nos falta algo. E eles se lançaram numa aventura, se livrando de todo o patrimônio, para comprar um carro um pouco mais reforçado e que pudesse visitar lugares do Brasil onde eles pudessem ver de perto quem faz a diferença na direção desse amor, doação, amor, sacrifício, renúncia, quem transforma a realidade praticando o bem. Esse projeto, num dado momento, passou a ter apoio de gente importante. Só que a última vez que eu falei com eles, o dinheiro já acabou
e se não tiver como manter o carro, eles vão de outro jeito. Eles já têm um site, eles já deram publicidade a essas experiências de diferentes maneiras, mas eles não são o exemplo, não. Depois de Madre Teresa, eu quero citar uma das pessoas que eles revelaram e deram publicidade, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a dona Roseli da Silva. Dona Roseli vem de uma família pobre e numerosa, que passou fome a maior parte da vida, mas que, na favela onde ela mora, na comunidade onde ela ainda reside, ela, quando se transformou em lixeira, em gari, em Porto Alegre, já casada, com filhos, dinheiro curto em casa, ela se impressionava com a quantidade de crianças abandonadas na comunidade, que já estavam sendo assediadas pelos traficantes. E ela se horrorizou com isso. E ela pensou, tem uma casa abandonada na comunidade, eu vou levar essas crianças para lá e vou me desdobrar para oferecer comida e para ter gente que tome conta. Eu vou resumir a história. Ela desenvolveu um trabalho chamado Renascer da Esperança. E esse trabalho passou a ser tão importante para a comunidade que aonde faltava comida, aonde faltava quem pudesse guardar as crianças, tomar conta, o trabalho voluntário começou a ganhar frutos e importância. Pesquisem na internet, Renascer da Esperança, com a dona Roseli da Silva. Ela transformou a realidade local dela com muito pouco, a ponto da Secretaria de Ação Social de Porto Alegre financiar a construção de um abrigo maior, disponibilizar recursos humanos e materiais que, sob a liderança de uma gari de Porto Alegre, mudou a realidade da comunidade onde ela nasceu. Ela já poderia ter se mudado dali, e ela continua ali porque se sente comprometida com uma causa, um projeto de vida, aonde ela permitiu-se a indignação. Eu não posso viver testemunhando todo dia uma realidade hostil que me provoca. Eu vou fazer a minha parte. Ela fez. Ela teve a coragem de praticar o amor. É em nome desse amor que a gente veio aqui hoje, e é em nome desse amor que a gente vai citar Santo Agostinho. A medida do amor é amar sem medida. O domingo não acabou, não esqueça, até o final do dia, me prometam, de declarar aberta e assintosamente o seu amor para alguém. Obrigado pela atenção. E encerrando essa belíssima palestra de André Trigueiro, nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser.